Por que no Windows o primeiro disco rígido do computador é chamado C? A resposta não é tão óbvia quanto parece e é uma história bastante interessante e que pouca gente conhece. Então vem comigo. Olá, eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E antes de eu explicar para vocês a origem da letra C para o disco rígido, quero deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como Nebulosa Branca, Gustavo KD, Leonardo Ritter, Vinícius L, Glauber Conde, João Márcio dos Santos e muitos outros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. O link está na descrição. Pois bem, por que então o primeiro disco rígido, ou melhor, a primeira partição de um computador com sistema operacional da Microsoft é chamado C? Então existe uma resposta que é um pouco mais óbvia, mas não é a resposta que eu quero. Eu quero me aprofundar um pouco e ver o que está por trás dessa resposta que é um pouco mais óbvia. Então qual é essa resposta um pouco mais óbvia? Se você for mais antigo na informática ou gostar de estudar a história dos computadores pessoais, vai responder da seguinte forma a essa minha indagação. Assim, olha, antigamente os computadores pessoais do tipo PC podiam vir com uma ou duas unidades de disquete, disk drives. E nos sistemas operacionais da Microsoft, a primeira unidade de disquete era rotulada A segunda unidade de disquete era rotulada B, e aí quando os discos rígidos surgiram, passaram a ser rotulados C, ou D, E, F, pode ir até Z, o número, a letra, perdão, da unidade de armazenamento ou da partição, por aí. E aí, como hoje em dia a gente não tem mais unidade de disquete, a gente não usa mais unidade de disquete, as letras A e B não existem mais, estão reservadas para a unidade de disquete, então a gente começa a rotular as unidades de armazenamento do computador a partir de C. E se você tiver só um disco rígido ou só uma partição, ela vai ser a C. As partições ou discos rígidos ou unidades de armazenamento adicionais vão ser letra D, letra E e por aí vai. Pois bem, essa é a resposta mais óbvia, mais coerente, que a maioria de vocês me responderia dessa forma. Mas eu quero saber o que está por trás disso. Por que as unidades de disquete eram rotuladas A e B? Por que, então, o disco rígido era rotulado C? Da onde vêm essas letras? O que pouca gente sabe é que o DOS, ou DOS, que é o primeiro sistema operacional da Microsoft, que foi lançado lá junto com o primeiro IBM PC, era um clone de outro sistema operacional chamado CP/M, Control Program for Microcomputers, ou Programa de Controle para Microcomputadores, lá da década de 70, que era um sistema operacional bastante popular na época. Então, o DOS ou DOS era como se fosse uma cópia do CP/M. E no CP/M, as unidades de armazenamento eram rotuladas com letras A, B, C, D, etc. Então, a origem dessas letras vem do CP/M, não vem do DOS. Muita gente vai falar, não, porque no DOS era assim, no IBM PC era assim e tal, mas isso é anterior ao IBM PC sequer existir. Vem lá do CP/M, E qual é a história, Por que essa ligação do DOS, DOS, com o CP/M? Qual foi a história? Acontece o seguinte, quando a IBM estava desenvolvendo o IBM PC, que acabou sendo lançado lá em 1981, eles queriam um sistema operacional. E eles não queriam desenvolver o próprio sistema operacional. Eles queriam comprar pronto, pagar uma taxa, pegar o sistema operacional e poder embutir esse sistema operacional, vender junto com despachar junto com os computadores, vir junto com os computadores de disquete do sistema operacional ali. Era isso que a IBM queria. Com isso, eles já estavam em negociação com a Microsoft, com o Bill Gates. O Bill Gates, na época, tinha 24 anos, olha só. E a Microsoft, nessa época, era especializada em linguagem de programação. Esses eram produtos da Microsoft. Basic, COBOL, Fortran, Pascal. Era isso que a Microsoft vendia para o mercado. Então, a IBM já estava conversando com o Bill Gates, falando, poxa, tudo bem, eu quero comprar todas essas linguagens de programação, mas qualquer programa que vocês tiverem, etc. Só que eu quero comprar também um sistema operacional. E a Microsoft, na época, o Bill Gates não queria fazer sistema operacional. Olha como é que são as coisas. Bill Gates não queria fazer sistema operacional. Ele queria focar em linguagem de programação e aplicativos depois. E aí o Bill Gates falou, olha só, você entra em contato com a Digital Research, que é a empresa que faz o CP/M, na pessoa do Gary Kildall.
né? Gary Kildall e a esposa dele eram donos da Digital Research, que fazia, então, o CPM. E a IBM foi lá, foi conversar, então, com esse Gary Kildall. E a história é muito interessante, né? Porque o CPM, na época, era um sistema operacional que foi desenvolvido para processadores 8080, que era o processador de 8 bits da Intel, e processadores compatíveis com 8080, como era o Z80, né? Que foi um processador muito popular de 8 bits. Né? E aí o CPM, não existia ainda CPM para o processador 8086 ou 8088, né? O IBM PC acabou sendo lançado usando o processador 8088, que era compatível em software com 8086, que era um processador de 16 bits. Então, eles chegaram para esse Gary Kildall e aí tiveram vários contratempos, né? Primeiro, eles chegaram lá, marcaram uma reunião com um camarada, chegou lá, o cara não estava. Né? Ele não estava, ficaram esperando, a esposa dele falou, não, ele foi andar de avião, né? Aí tem um pouco de controvérsia realmente que aconteceu, por que aconteceu esse desencontro, né? A maior parte, muita gente já está morta, muita gente que já confunde as histórias e tal, mas a história é essa, o pessoal da IBM foi no escritório do camarada não estava lá. Aí foi atendido pela esposa, que era sócia dele, né? Aí a IBM falou, bom, já que ele não está aqui, vamos conversar contigo. A gente tem esse NDA, né, que é o Non-Disclosure Agreement, que é contrato de confidencialidade, né? Porque eles iam expor o projeto que ainda não estava público, né, que é um projeto secreto ainda, o IBM PC, não queria que ninguém soubesse. E aí veio com um catatal de papel para a mulher assinar para poder conversar. Aí a mulher chegou e falou assim, olha, não vou assinar nada disso sem meu advogado, não. Espero meu advogado chegar para ele olhar, não sei o quê. Super burocrático, assim, sabe? E aí ficou nessa situação, nesse impasse, né? Aí ficaram esperando lá e tal. Aí finalmente esse Gary Kildall chegou depois de não sei quantas horas. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos assinar esse NDA aí. Aí começou a negociar. Aí, poxa, vocês querem o CPM portado para 8086. Isso daí vai demorar pelo menos um ano para a gente fazer e tal. Isso a gente estava em 1980, tá? O PC foi lançado em 81, eles queriam lançar em 81. Quer dizer, não ia dar tempo deles lançarem, de preparar o CPM 8080 para 8086 a tempo. E ele falou, não vai dar. E o Gary Kildall ainda queria, em vez de fazer o sistema operacional e vender para a IBM, ele queria cobrar por royalty, né? Continuar ganhando uma comissão para cada exemplar que fosse vendido, né? Para cada cópia que fosse vendida. Né? E a IBM não, quero pagar uma vez, receber o software e eu embuto o software no computador e acabou. Né? E aí ficou nesse impasse, não quiseram fechar negócio com esse Gary Kildall, acharam esse Gary Kildall muito enrolado, né? E aí voltaram para o Bill Gates. Bill Gates, olha, o Gary Kildall furou lá o negócio do sistema operacional, tenta arrumar um sistema operacional aí para mim. Né? E foi essa a história. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Assina o NDA aqui. Não, pois não, assinou. E arruma um sistema operacional aí pra gente. E aí ele conversou, né, com o pessoal da Microsoft, na época a Microsoft era bem menor do que é hoje, é claro, a gente está falando de 1980. E aí o Paul Allen, que era o sócio do Bill Gates, falou, cara, olha só, tem um camarada aqui, chamado Tim Peterson, que ele fez um clone do CPM para o 8086, né? E esse Tim Peterson batizou esse clone de QDOS, né? Quick and Dirty Operating System, né? E depois, logo em seguida, rebatizou para 86DOS, né? 86DOS, né? E aí a Microsoft falou, quer saber do negócio? Né? Um outro camarada da Microsoft deu essa ideia, falou, vamos entrar no mercado de sistema operacional, faz o seguinte, compra esse QDOS ou 86DOS e muda de nome e vende para a IBM, né? E foi isso que a Microsoft fez. Então, o DOS, ou DOS 1.0, na verdade, era esse sistema operacional QDOS, ou 86DOS, do Tim Peterson, renomeado. Simplesmente isso, que era um clone do CPM. Foi basicamente essa história, tá? A negociação com a IBM, num primeiro momento... com o Tim Peterson, num primeiro momento, eles negociaram um valor que tinha um percentual fixo, mas depois eles iam pagar mais um bocado para cada empresa que eles licenciassem o sistema operacional, mas depois, no final das contas, eles mudaram essa ideia e pagaram $50 mil, né, dinheiro da época, né, 1980, tem que corrigir pela inflação, né, $50 mil na época,
para ter esse sistema operacional. Muita gente acha, poxa, foi um negócio maravilhoso, né, para a Microsoft, pô, eles venderam por milhões, não sei o quê, mais ou menos. Isso que é interessante, né? A Microsoft comprou o sistema operacional por 50 mil, mas vendeu por 45 mil para a IBM. Na verdade, eles tiveram prejuízo, né? Mas a sacada do Bill Gates foi genial. Ele falou, não, a gente não vai cobrar por royalties, a gente vai fazer o que você quer, que é vender o pacote fechado por um preço fixo, mas eu não quero exclusividade. Tá? Eu não quero exclusividade. Você vai vender esse sistema operacional junto com o seu IBM PC, mas eu quero ter o direito de vender esse sistema operacional para outras pessoas. E a IBM topou, e aí que foi a grande sacada. Por quê? Tem um detalhe sobre o projeto do IBM PC, que o Bill Gates foi uma das pessoas que ficou sugerindo para a IBM, do IBM PC ser arquitetura aberta, usar componentes comuns e permitir que outras pessoas eventualmente fizessem clones. Né? E o Bill Gates, que já está no mercado há mais tempo, né, de computadores pessoais, pensou, olha, o que aconteceu com o Apple II? Tudo bem que o Apple II foi lançado em 77, está em 80, 3 anos depois, mas já estavam começando a surgir clones do Apple II, outras empresas fabricando computadores Apple II compatíveis. Né? E aí o Bill Gates viu que isso aconteceria com o IBM PC. Né? A IBM lançando computador pessoal, vão ter outras empresas lançando computadores compatíveis, vão precisar de sistema operacional e o Bill Gates pensou, só eu tenho por enquanto sistema operacional que vai rodar nessa máquina. Então, se a IBM liberar para eu vender isso para outras pessoas, o potencial de ter mais máquinas vendidas por outras empresas é maior do que o número de máquinas que vão ser vendidas pela IBM. Né? E ele estava certo. Né? Em relação à nomenclatura, isso é bastante interessante, que o DOS vendido pela IBM, né, que vinha junto com os computadores da IBM, era chamado PC-DOS, né, PC-DOS. E o DOS vendido pela Microsoft é chamado MS-DOS, MS-DOS. Né? Daí que tem essa diferença de nomenclatura que continuou por muitos anos, enquanto o DOS existiu essa diferença de nomenclatura. PC-DOS era o MS-DOS, o DOS da Microsoft, mas que vinha embutido lá junto com os computadores da IBM, e o MS-DOS era a versão do DOS que a Microsoft vendia por conta própria. Tá? Então, essa foi a história, gente, de uma forma bastante resumida, a história do nascimento do DOS, né? E o DOS realmente era um clone do CP/M, e a história das letras de unidade de armazenamento vem lá do CP/M, né? Então, essa que é a origem das letras, que continuou, né, ao longo dos últimos 30, 40 anos, já tem 40 anos isso, nossa, né, continuou porque, né, por motivo de compatibilidade. Né? Agora você não pode mais mudar esse negócio de letra de unidade, porque os programas vão deixar de funcionar se a gente passar a usar algum outro sistema, por exemplo, como o sistema utilizado no Linux, né? Que você não tem letras. Né? As unidades de armazenamento são como se fossem pastas, né? Diretórios dentro de uma estrutura hierárquica de armazenamento. Né? Então, você monta, né? Você tem a unidade de hardware que você monta como se fosse um diretório dentro do sistema operacional, dentro da estrutura hierárquica, da árvore de armazenamento. É um sistema bem interessante, até bem mais interessante do que usar letras, né? Porque você consegue mudar as coisas com muito mais facilidade, mas sistemas Microsoft continuam usando letras para manter compatibilidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham aprendido bastante aí com essa história, né? A história da computação pessoal. Né? Se tiver sugestões de outros temas aí que vocês curtem, pode deixar aqui nos comentários. Deixa o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal se você não está inscrito. Considere se tornar sócio do Clube de Membros, já falei. E é isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.